Olá, para você que veio aqui assistir esse vídeo, seja bem-vindo, bem-vinda. Antes de prosseguir, já deixe seu like e se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e clica no sininho para ficar sempre atualizado dos vídeos que eu postar aqui. Aproveita também para deixar um comentário, pode ser uma dúvida, uma sugestão de vídeos para eu gravar ou qualquer outra coisa que você quiser comentar. Vai lá, escreve aí nos comentários que eu vou ler depois, combinado? Dito isso, agora vamos para o vídeo. Olá pessoal, mais uma vez aqui um novo vídeo para a gente avançar um pouco mais nas nossas consultas SQL. Nós vimos aí nos últimos vídeos, os exemplos usando as junções do tipo inner e do tipo left. Vamos aprofundar um pouco mais nesses tipos de junções para a gente entender melhor quando usar um ou quando usar o outro. Eu já disse que usar o inner e usar o left existem algumas diferenças entre eles. O inner join, por exemplo, eu vou usar ele quando eu desejar que seja retornado apenas as linhas que têm correspondência entre as duas tabelas que estão sendo relacionadas. A tabela principal e a tabela que está sendo relacionada com aquela tabela principal. Lembrando que eu considero como tabela principal a que está sendo definida aqui no início. Então, essa é a minha tabela principal, ou às vezes chamado como tabela master. E aqui no caso, a P seção seria a minha tabela secundária ou a minha tabela de relacionamento com a minha tabela principal. Então, é isso. Quando eu quero que os registros existentes nas duas tabelas, ou seja, só retorne os registros que existem nas duas tabelas, eu uso o inner. Agora, quando eu quero que seja retornado os registros da tabela à esquerda, lembrando que a tabela à esquerda aqui é a pfunc, e os registros da tabela à direita, que no caso aqui seria a P seção, quando eu quero que sejam retornados os registros da tabela à esquerda, da pfunc, mesmo que eles não existam na tabela à direita, que é a P seção, eu vou usar o left. Então, a diferença básica entre left e inner é isso. Inner tem que existir o registro nas duas tabelas que estão sendo relacionadas e o left ele precisa existir somente na tabela principal ou na tabela master, e na tabela secundária ou a tabela à direita, ele não obrigatoriamente precisa existir. Os campos que estiverem sendo relacionados aqui no select que pertencem à tabela direita, caso não existam, vai retornar com o valor nulo. Então, pensando nisso, vamos avançar um pouco mais aqui na nossa consulta SQL e desenvolver uma consulta SQL com mais dados, com mais informações. Vamos supor que agora eu queira trazer algumas informações a mais do meu cadastro de funcionário. Vamos supor que aqui vocês já entenderam como que eu posso fazer para buscar dados de outra tabela. Nós demos exemplos da seção e da função, e qualquer outro campo que eu quiser buscar, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual tabela aquele campo pertence e que tipo de relacionamento que aquele campo ou que aquela tabela a qual aquele campo pertence tem relação com a tabela de funcionários. Então, é isso que nós precisamos sempre ficar atentos na hora de fazer o relacionamento. Vamos supor que agora, olha só, aqui no cadastro do funcionário, eu tenho os dados pessoais, como a naturalidade, estado natal, a data de nascimento. Aqui na parte de documentação, eu tenho aqui o CPF, o número do título de eleitor, enfim, são os dados pessoais. Vamos supor que agora eu queira acrescentar na minha consulta alguns campos pessoais. Então, aqui na tela de identificação, eu tenho aqui, vamos pegar a data de nascimento, o sexo, e aqui em documentação vamos pegar o CPF. A primeira coisa que eu tenho que fazer então é saber o nome do campo. Então eu vou aqui marcar, visualizar nomes dos campos, passar o mouse em cima e ele vai mostrar para mim qual que é o nome da tabela e qual que é o nome do campo que eu quero buscar. Nesse caso aqui é o ppessoa.cpf. E aqui na identificação, quando eu passo o mouse em cima, ele vai mostrar para mim que é o ppessoa.data de nascimento, e aqui o sexo, ppessoa.sexo. Então, esse é o relacionamento que nós vamos fazer agora. Vamos voltar na nossa consulta SQL e vamos editá-la. Aqui, nós podemos fazer uma junção do tipo inner.
Por que do tipo inner? Porque eu sei que um funcionário, o cadastro dele, ele tem como premissa que exista primeiro um cadastro de pessoa. Então nunca vai existir um funcionário sem que antes exista uma pessoa cadastrada. Se eu sei disso, eu posso usar o inner, porque eu tenho certeza que ao cadastrar um funcionário, uma pessoa já existe. Então eu vou colocar aqui inner join, pessoa. E aí, outra coisa, eu tenho que saber qual é o campo que faz relacionamento entre a pfunc e a ppessoa. Bom, vamos supor que eu não soubesse, eu sei qual é o campo, mas vamos supor que eu não soubesse. Então, o que eu teria que fazer? Primeiro, vamos voltar, vamos cancelar aqui, vamos voltar lá naquela tabela, naquela consulta que nós criamos, que é a Glinks-Hell, e executar ela e procurar aqui, então, o relacionamento entre as tabelas. Eu quero saber da pfunc com a tabela ppessoa. Quais são os campos que se relacionam entre elas? Na pfunc é o campo code-pessoa, na ppessoa é o campo código. Então aqui ficou fácil, eu já sei qual o relacionamento que eu preciso fazer entre as duas. E nesse caso, o relacionamento entre as duas tabelas é de um campo só. Eu não preciso de dois campos, como a gente fez com o caso da pseção e da pfunção. Então, voltando aqui na nossa SQL, vamos fazer então o nosso relacionamento. Inner join pPessoa on pPessoa.código, que é o nome do campo na tabela pPessoa, igual a pfunc.codepessoa, que é o nome do campo na tabela de funcionários. Feito o relacionamento, agora eu posso vir aqui e acrescentar esse campo. E aí eu posso acrescentar em qualquer lugar. Vamos supor que eu quero acrescentar logo depois do nome. Então eu vou escrever ppessoa.cpf. É um dos campos que eu identifiquei. O outro é o ppessoa.sexo. E o terceiro campo, ppessoa.data de nascimento. Vamos supor que eu não sei como o nome do campo é escrito corretamente. O que eu posso fazer? Posso selecionar aqui a tabela, vir aqui em dicionário, para mim lembrar o nome do campo. Olha só como é que é a data de nascimento. É DT Nascimento. Então, é esse o nome do campo que eu vou escrever aqui. DT Nascimento. Então, eu já tenho aqui as informações. Posso salvar. Sim, quando eu executar, ele vai trazer para mim aqui os novos campos que eu acrescentei. CPF, o sexo e a data de nascimento. Então, está aqui os campos que eu acrescentei na minha consulta SQL. Lembrando que eu posso mudar aqui, dando um apelido para o campo, ou eu posso vir aqui em formatar, em configurar e escrever aqui um nome mais amigável, Data nascimento. Fazendo isso, eu vou executar e olha só, ele trouxe um nome mais amigável aqui para o meu relatório, para a minha visão de dados que eu acabei de criar. Bom, eu, por acidente, cliquei nesse botão formatar e olha o que ele fez. Ele formatou diferente a minha consulta. Então, quando você não sabe como formatar ou tem alguma dúvida sobre formatação, você pode clicar nesse botão que ele vai se encarregar de formatar aqui para você. Essa formatação é uma formatação diferente da que eu costumo fazer, Vocês viram que eu não coloco a vírgula aqui na frente dos campos. Eu gosto de trabalhar colocando a vírgula depois, mas isso é uma questão minha, Não quer dizer que está certo ou está errado. Eu aqui que gosto de ver a minha consulta escrita dessa forma, mas você pode, aliás, a maioria das pessoas fazem da forma que está aqui, colocando a vírgula logo depois. É só uma questão de dentação, e dentação, desde que ela fique bem legível e fácil de entender, não tem o jeito certo ou errado. É claro que existe no meio da programação, para quem é programador, desenvolvedor, tem os conceitos padrões lá que o pessoal da programação segue, Mas aqui nós não somos um desenvolvedor, um programador, e isso não quer dizer que está errado também. A gente pode formatar a nossa consulta
da forma que a gente entender melhor. Então, aqui eu sempre gosto de saltar uma linha, deixar logo depois, e aqui o left eu coloco logo depois da tabela, né? E aí eu gosto de indentar dessa forma, mas aí fica a seu critério. Você pode formatar e indentar da melhor forma que você achar. Tá bom? Então, o importante aqui é que o seu relacionamento funcione. Funcionando, acabou. Essa é a forma que eu gosto de formatar. E para mim, eu enxergo melhor quando ela fica formatada assim, né? Eu gosto de tratar as minhas consultas dessa forma. Bom, então aqui a gente acrescentou mais uma tabela e retornou alguns campos usando o inner, né? Aqui na seção eu também posso usar um inner. Por que eu posso usar um inner? Porque eu sei que só vai existir um funcionário se primeiro for cadastrado uma seção. E só vai existir também um cadastro de funcionário se primeiro for cadastrado uma função. Então, para essas 3 tabelas, o relacionamento eu posso usar inner, porque sempre vai existir os registros nas 2 tabelas, tanto na pfunc quanto nas outras tabelas. Concluindo a indentação aqui, para ficar certinho, gosto de ver as coisas bem alinhadas aqui. Bom, vamos supor que agora eu errei aqui. O que eu errei? Inner join. Aqui tem um left, não tem esse left aqui, né? Então, agora ficou certinho, o inner join. Então, quando que seria viável ou quando eu usaria um left? Vamos pensar num outro caso. Agora, eu quero trazer mais um relacionamento. Vamos supor que agora eu quero trazer os dados do dependente desse funcionário. Então, quando eu entro aqui em anexos, folha de pagamento, dependentes, eu tenho aqui os dependentes desse funcionário. E eu quero retornar os dados desse dependente. Então, quando eu entro dentro de um cadastro de dependente, eu tenho aqui o nome, o sexo, o grau de parentesco, o estado civil, enfim. E aí, para a gente trazer esses dados ou fazer esse relacionamento, a mesma coisa. Eu clico no botão direito, passo o mouse sobre o campo e vou saber o nome da tabela, PF depende, e o nome do campo. Vamos supor que eu queira trazer o nome do dependente e o grau de parentesco. Então, eu passo o mouse aqui sobre o grau de parentesco e é pf depende ponto grau de parentesco. Então, vamos acrescentar mais esse tipo de relacionamento. Fazendo esse tipo de relacionamento, agora acho que vai ficar mais claro para a gente quando usar o inner e quando usar o left. Vamos iniciar usando aqui o left outer join. Esquecemos de uma coisa, né? Primeiro a gente tem que saber qual que é o relacionamento entre a tabela de dependente com a tabela de funcionários. Então eu vou entrar de novo aqui na minha tabela glinks real, vou pesquisar pfunc, vou filtrar ela aqui e do lado de cá eu vou pesquisar a pf depende, está aqui. Então, olha só, aqui ele já está mostrando para mim o relacionamento entre elas. Então, na pfunc é código coligada e chapa, e na depende também código coligada e chapa. Então, eu tenho que fazer o relacionamento por esses 2 campos. Vamos voltar na nossa consulta principal e vamos acrescentar esse relacionamento aqui, então. Vou colocar logo abaixo, left outer join. Lembrando que eu posso escrever só left join também, o resultado é o mesmo. Left join, pf depend on, pf depend ponto, código coligada igual a pfunc ponto, código coligada and pf depend ponto, chapa igual a pfunc ponto, chapa. Então aqui eu acabei de fazer o relacionamento, vamos salvar. Feito o relacionamento, eu posso vir aqui em cima, então, e acrescentar um campo da pfdepende. pfdepende.nome. E aí eu vou dar um apelido aqui, por quê? Porque, olha, esse campo nome, ele existe também na pfunc com o mesmo nome e existe também na pfunção. Então, eu tenho 3 campos com a descrição ou com a nomenclatura exatamente igual. Então, para saber de onde é e para ficar mais claro, eu vou dar um apelido para ele, colocando as nome dependente, para ficar mais claro. E aí eu quero buscar do dependente também o grau de parentesco. Então, vou pf depende.grau parentesco. Acho que é isso mesmo. Vamos confirmar. Clico aqui, vem em dicionário e aí eu vou procurar o grau de parentesco. Ó, grau parentesco, é isso mesmo. Vou salvar e vou executar. Olha só,
Agora ele trouxe para mim mais uma coluna ou mais duas colunas aqui, que é o nome do dependente e o grau de parentesco. Olha só o que aconteceu quando eu usei o left, né? O Joaquim, ele tem dois dependentes, portanto a linha se repetiu, né, duas vezes com o nome do Joaquim, porque ele tem dois dependentes, então ele trouxe aqui na frente o nome dos dois dependentes do Joaquim. O Pedro, ele não tem nenhum dependente, então aqui na coluna nome e grau de parentesco trouxe em branco ou nulo, né? Não veio nenhum dado. É isso que o left faz, né? Ele traz os dados da tabela principal, da tabela master, que no caso aqui é a PFUNC, mas os dados da tabela secundária ou da tabela que está sendo feito o relacionamento, ele só vai trazer se ele corresponder com o que está na PFUNC. Como aqui o Pedro não tem nenhum dependente, ele continua trazendo o nome do Pedro, mas nas colunas de dependente, como ele não tem nenhum dependente, vem com valor nulo. Se eu mudar de left para inner, olha o que vai acontecer. Ele só vai trazer para mim agora as pessoas que têm dependente. Então aqui já fica um exemplo claro para você entender quando usar o inner e quando usar o left. Tá? Aqui no caso do dependente, se eu quero que seja retornado o funcionário, mesmo que ele não tenha nenhum dependente, eu tenho que usar o left. Agora, se eu quiser retornar somente os funcionários que tenham o dependente, eu vou usar o inner. Então, essa é uma forma de fazer. Agora, eu poderia fazer filtros, né, usando left join, e aí nos filtros, né, eu poderia colocar algum campo específico. Vamos supor que eu quero filtrar somente quem é filho, né? Só os funcionários que tenham filhos. Aí eu vou aqui fazer um filtro pf depende ponto grau parentesco igual, eu sei que o filho é o número 1, que é o código de grau de parentesco. Daí eu vou salvar e vou executar. Olha só, agora ele vai trazer todos os funcionários que têm filhos com grau de parentesco igual a 1. Veja que aqui, olha só, eu tenho grau de parentesco e ele trouxe um código, né? Mas eu gostaria de ver a descrição em vez desse código. Como é que eu poderia fazer então? Eu poderia agora acrescentar aqui um relacionamento, não mais com a tabela de funcionário, mas com a tabela de dependente, porque o grau de parentesco ele está na tabela de dependente. Existe uma outra tabela onde ficam gravados as descrições do grau de parentesco, né? Que tabelas são essas? Essas tabelas que estão aqui, por exemplo, né? O grau de parentesco, ela é uma tabela dinâmica. Então eu posso fazer de duas formas. Eu posso ir lá no cadastro de tabelas dinâmicas, cadastros, tabelas dinâmicas, e aqui eu seleciono, né, funcionários ou folha de pagamento, e aí eu posso buscar aqui, ó, parentesco. Então ele vai mostrar para mim que a tabela que relaciona aqui, ó, botão direito, é a tabela pcode parente. Então eu vou usar essa tabela aqui, pcode parente, para fazer o relacionamento e trazer essas descrições aqui, ó, filho, cônjuge, pai. Eu quero essas descrições, então eu tenho que fazer o relacionamento com essa tabela. Voltando aqui na nossa consulta, a gente pode novamente fazer uma pesquisa pela pf depende com a tabela pcode parente. Olha, não encontrou. Lembra que eu falei, quando a gente não acha de um lado, você pode pesquisar do outro. Então eu vou digitar aqui, ó, pcode parente, e daqui eu quero pf depende. Então olha só, pcode parente, o campo é o code cliente e na pf depende é o grau parentesco. Então eu vou fazer o relacionamento aqui entre essas duas tabelas. Vou voltar na minha consulta e vou acrescentar agora o relacionamento aqui, não mais com a PFUNC, mas agora com a tabela pf depende. Então eu vou saltar uma linha, usar o left também e vou colocar pcode parente, só confirmar se está certo o nome. Ó, pcode parente, é isso mesmo. On pcode parente, qual que é o campo? Code cliente, que é o que ele falou para mim, igual a pf depende, grau de parentesco. Posso até copiar aqui, ó,
pfdepende.grau de parentesco. Feito isso, eu posso agora acrescentar a descrição. Qual que é o nome da coluna descrição? Posso olhar aqui, ó, ela é descrição mesmo. Então eu vou acrescentar agora a tabela pcodparente ponto descrição. Vou dar um apelido para ela, para ficar fácil entender, né? Então aqui, grau parentesco. Vou salvar e vou executar. Olha só, agora ele trouxe para mim aqui na frente, ó, o nome, né? A descrição dessa coluna que na tabela de dependentes ela está como código e aqui ele trouxe para mim agora a descrição. Se eu tirar a minha cláusula where, deixar sem filtro nenhum e executar, ele vai trazer agora para mim todos. Olha. Veja que a maioria dos funcionários não tem dependentes. Então, ele trouxe para mim aqui todos os funcionários e aqueles que têm dependente vieram aqui na frente com o nome dos dependentes. Então, essa é uma forma de eu usar os relacionamentos, né, que a gente já viu, como que a gente pode acrescentar mais campos, sempre acrescentando relacionamentos aqui. Lembrando, né, eu tenho que sempre usar um filtro e para quem tem várias coligadas, é legal sempre colocar aqui código coligada igual o número da coligada que você quer filtrar. Então, daí a gente trouxe os dados aqui só da coligada 1. Nós vamos ficando por aqui. Aprendemos mais algumas formas de fazer relacionamento e acrescentar campos na nossa cláusula select. E no próximo vídeo nós vamos continuar com mais algumas coisas. Até lá, um abraço.